E aí pessoal, beleza? Aqui mais um vídeo, né? Para auxiliar o pessoal aí, para dar uma ajuda. Aqui tem uma dúvida do Júnior Maia. Ele está perguntando o seguinte: ele tem uma matriz com 20 linhas e duas colunas e nela tem números de 0 até 256. Ele precisa achar os 4 maiores números da matriz. E aqui ele postou que ele está usando aqui um laço for, né? E aqui um if dentro do for, onde no if ele pergunta aqui se a matriz 20, que é o nome da minha matriz, contém os 20, as 20 linhas, né? E duas colunas. E ele está pedindo só a coluna, a segunda coluna, né? Na realidade não seria nem 2, aqui seria 1, porque ele começa a contar do 0 até 1, então 0 seria minha primeira coluna, 1 seria minha segunda coluna. Só que o que eu, de acordo com a pergunta aqui, o que ele quer não é apenas isso não, isso aqui seria muito fácil, né? Aqui retornaria apenas 1, que seria o maior de todos, né? Bom, meu amigo, primeiramente o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que utilizar, certo? Como eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui que ele vai ter que usar um algoritmo, o chamado Selection Sort. O Selection Sort ele vai fazer o seguinte: ele vai ordenar a partir de seleção. Então ele seleciona o primeiro, compara com o segundo. Se for maior ou menor, dependendo da sua necessidade, ele faz a inversão e vai até o final do vetor. Tá certo? Ele vai até o final do vetor. Depois ele volta, faz a comparação de novo, volta, faz a comparação de novo, volta, faz a comparação até que se chegue no final. Tá certo? Até que se chegue no final. Eu vou fazer aqui um negócio bem explicadozinho aqui, que é para você entender o que é que eu estou falando. Vamos supor aqui que aqui seja o meu, vou botar pequenininho aqui. Aqui seja o meu vetor. 1, 2, 3. Eu tenho índice 0, índice 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu tenho um array de 5 elementos. Vamos supor aqui que eu use um objeto random, né? Ele gera números aleatórios de 0 a 10, por exemplo. E aqui ele coloca assim: aqui ele botou 1, aqui ele botou 5, tá? Aleatoriamente. Colocou 3, aqui colocou 7, aqui colocou o 2, por exemplo. Pronto. Aí a sua pergunta é: eu quero em um array desse, como se fosse esse aqui, só que de 20 elementos. Ou seja, o seu array que você está falando é o seguinte: você tem um array de 20 linhas, ou seja, 1, 2, 3, 4 até a 20ª linha, com duas colunas. Tem aqui a coluna 1 e a coluna 2, certo? Então quando você chegar aqui, qual a minha primeira, esse meu primeiro bloco aqui, ele começa em 0, tá? Você colocou lá, colocou 2. Não é 2, é 1. Se ele começa em 0, então aqui é a minha primeira coluna, aqui é minha segunda. Observe que é 1 e não 2. Bom, mas isso também não vai resolver o seu problema. O que você tem que fazer é implementar realmente o Selection Sort. Então no Selection Sort que ele vai fazer o seguinte: deixa eu apagar aqui. O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai pegar o primeiro elemento. Vamos começar do primeiro elemento, certo? Pegou o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? É 1. E ele vai comparando. Como eu quero pegar os meus 4 primeiros
números maiores, então eu vou ordenar do maior para o menor. Então, do maior para o menor. Então eu vou fazer a seguinte comparação. 1 é menor do que 5, né? Pergunta é: 1 é menor do que 5? Então 5 é o maior. 5 troca de lugar com 1. Então, que fica 5 e o 1 ele vem para cá, certo? 5 é menor do que 3? Não, então permanece. 5 é menor do que 7? Então ele troca de lugar com o 7. Vem para cá e o 7 vem para cá. Ele continua. 7 é menor do que 2? Não, o 7 é maior. Então, ele pega o 7 e coloca no primeiro, no índice 0. Certo? Colocou o 7 aqui. Vou agora, como eu comecei do 0, agora eu vou para o 1, para o índice 1, meu segundo elemento. Quem é que está como no segundo elemento? É o 1. Então, eu vim aqui. Vou usar o 1, certo? Vamos lá. A partir daqui, 1 é menor do que 3? Então, o 3 sai daqui, troca de lugar com 1. E vou usar o 3 agora. 3 é menor do que 5? O 3, vou botar aqui em cima, vem para cá e o 5 vem para cá. 5 é menor do que 2? Não. Então o 5 vai para onde? Vai para o meu aqui, eita. Pronto, aqui é um 5, tá? Aqui é um 5. Pois bem, vamos agora para o próximo, que é o próximo 3. Fazer com 3. 3 é menor do que 2? Não. Então ele permanece. E o 2 permanece lá. Vamos pegar o 2. 2. Aí ele conta. Se ele chegar no final da lista do meu array, então é porque chegou no final do array, então não tenho como contar mais com ninguém. Ou seja, o que é que eu vou usar? Observe que isso aqui é uma variável contadora. Eu vou usar uma variável cont, né, contadora, que começa por onde? Começa em 0 e vai se estender até 4. Começa de 0 e se estende até 4. Ou seja, 0, primeiro elemento. Aí ela vai e troca com o próximo, né? Por exemplo, começou em 7. Se for menor, então ela faz a troca do índice que está lá. Então o que é que eu vou usar aqui? Primeiro fazer na mão aqui, sem usar programa Java nenhum. Eu vou usar um for. Opa, deixa eu aumentar aqui a minha fonte para 22. Pronto, beleza. Vou botar aqui em vermelho mesmo. Vou usar um for. Vermelho, vou trocar para preto. Vou usar um for aqui, em que ele vai fazer o seguinte: int i igual a 0 e menor, porque eu vou percorrer o meu array, e menor do que o array ponto length, né? Menor do que o tamanho do meu array, ou seja, aqui seria menor do que 4 e mais, né? E aqui eu teria o que? Teria o seguinte: teria aqui, vamos fazer do partir do if. O que é que eu vou fazer? Se esse daqui, se o primeiro array
Aí aqui eu vou usar um outro for, observem, e vou usar o j, começando do zero, j menor do que o array ponto length j mais, certo? E agora eu vou fazer a minha comparação. Se array j, que é isso aqui, for menor do que o array i, né? Menor do que o array i. Se ele for menor, então o que é que eu quero que ele faça? Se ele for menor, ele vai justamente trocar. Só que ele vou ter que começar, observem que eu comecei aqui, eu comecei comparando a partir do 1. Então eu peguei o meu array 0, no índice 0, e comparei com o índice, com o segundo índice, que é o 1. Então o i aqui, ele não começa em 0, ele vai começar em 1. Certo? Ele vai começar em 1. Aqui vai começar em 1. Então, array j, que é 7, é menor do que o array i, que é 1. Isso aqui, 7 é menor do que 1? Não. Né? Não é. Então, ele não faz nada. Se ele 7 for menor do que 1, então, array i, ele vai justamente trocar. Ele vai fazer o seguinte. Array j, que é, no caso, esse daqui, esse meu, vou colocar o array i, ele vai para uma variável temporária, temp, aí vai para uma variável temporária, depois array j recebe, array j, que é isso aqui, recebe a variável temporária, e depois, cadê? Minha variável temporária, ela recebe o array i, que é isso aqui, variável temporária, array i, recebe o array j, certo? E por fim, depois que temp guardar o array i, né, que é o meu elemento depois do primeiro que eu peguei, seria no caso 1, aqui nesse caso seria 1. Então, peguei o 1, guardei na minha variável temp, né? Peguei o j, troquei, e agora eu vou dizer que j recebe o meu temp. Então, array j recebe minha variável temp, que é uma variável temporária, certo? Deixa eu suspender um pouco aqui, que é minha variável temporária, certo? Feito isso aqui, vamos transportar lá para o nosso Java, certo? No Eclipse, já tenho aqui uma classe aqui, vou fechar aqui. Tenho aqui uma classe aqui chamada selection sort e vou criar um método aqui de public void selection sort. E aqui eu vou colocar o meu for, certo? Que eu peguei de lá. Então, observe que é um alinhamento, certo? E aqui eu vou criar o meu array aqui. Array de ints, né? Então, int array
Vou botar aqui 1, 7, 4, 9, 3 e 2, certo? É o meu array. Vou fechar aqui o if, fechar o for, fechar o outro for, certo? Então, deixa eu abrir aqui para ficar mais visível. O que acontece aqui é o seguinte: aqui tem o meu array 1, 7, 4, 9, 3, 2 e eu quero ordená-los, certo? Do maior para o menor. 1h36 da manhã. Vamos lá. Então, comecei aqui através do i, começando a partir do 1. E aqui eu vou, aqui eu vou usar a minha variável contadora, né? Vou criar ela lá fora, que é conte mais int conte começando por 0. Então eu quero o que? Eu quero ordenar apenas, se eu quisesse ordenar apenas 4 números, eu pediria que ele começa 0, 1, 2, 3 até 3, né? Então eu colocarei aqui: se o array j for menor do que o array i, conte for menor ou igual a 3, né? Aí ele dá uma pausa, ordena e volta. Quando ele chegar maior do que 3, ele para, e isso você só vai ter ordenado aqui os seus 4 elementos, tá? Só que isso aí não vai ser assim de mão beijada, não. Aí você pensa aí, certo? Bom, aqui, o que é que eu tenho aqui? Criei a minha variável temporária, joguei para aqui para dentro, tal, tudinho. Quando ele sai desse if aqui, ela morre, né? É até uma questão de boa prática, né? Boa prática de engenharia de software. Tá lá no livro de Java como programar, que eu tenho ele aqui, inclusive aqui, ó. Muito bom esse livro, tá certo? Tenho esse e outro livro também que eu recomendo para vocês é esse aqui, ó, que é um pouquinho mais avançado, né? Bem mais detalhado, que é o para certificação Java. Bom, então aqui você tem aqui sua variável temp, certo? Que recebe tal tudinho, e aí ele organiza. Quando ele chegar no final, aí ele volta, e aí o seu i já vai valer o que? 2. Aí ele vai procurar no 2, no segundo elemento, certo? Beleza, né? Pronto. Então ele começou aqui, o J começou em 0, né? Então ele começa aqui, vamos fazer aqui um tipo um debug aqui no olho mesmo aqui. Vamos lá. No olho, no cru. O i igual a 0 e menor do que o tamanho do array e mais. Para int j igual a 0, começando do 0, né? Ele vai começar dessa posição aqui, o j vale aqui. Então, o j recebe, se for menor, então, se o j, se o j, que é 1, for menor do que 7, então o 7, que é o array i, joga para dentro da variável temp, certo? O temp está lá guardadinho. Depois é que o temp vai ser jogado em j. Mas antes de se jogar em j, ou seja, antes de jogar aqui, pega o j e joga dentro de i, ou seja, o j troca de lugar com o 7. E o 7, aí isso aqui vai ficar assim, ó. 7, depois 1. Ou seja, o 7 está aqui. Aí vai para a próxima. Com essa aqui né? E assim até o final. Vamos ver se está funcionando o nosso código aqui. Eu vou até chamar aqui o nosso método aqui, selection sort. Vou botar ele como
estático só para não ter o trabalho de instanciar nossa classe. Vamos lá. Por fim, o que é que eu quero? Eu vou querer, depois que terminar o nosso for, eu vou querer que ele diga aqui, terminando nosso for, aqui mesmo, aqui dentro mesmo, eu vou querer que ele diga para mim que né? Vamos lá. Opa, deu tudo um aí. Deixa eu ver aqui o que é que foi que houve aqui. Vamos ver o que, é que tem tem o 9, ó. Começou com 9, beleza. Certo? Concatenar com 1. Certo? Bom, aqui tem o 9. Vamos ver se eu tô aqui. Vou fazer aqui bem facilzinho para que você entenda. Não vou usar for, nem porque eu poderia usar um for aqui. Pode ser que isso cause um problema, uma confusão na sua cabeça, certo? 0, 1, 2, 3, pronto. Os 4 primeiros. Vamos ver se ele tá tudo beleza. Ó, que maravilha. 9, 7, 4 e 3. Então ele ordenou, né? Então 9 estava aqui na 0, 1, 2, 3 no índice 3. Ele passou para o índice 0. Depois o 7. Depois o 4. Depois o 3. Se eu pedisse para ele mostrar todos, ele iria mostrar. Então você vai fazer exatamente isso aí com aquele seu problema aí, beleza? Eu vou terminar aqui, finalizar com 22 minutos e 26, ó. Beleza? Um abraço para vocês aí.